Bom, falar de profissão, eu acabo lembrando da minha infância e eu brinco que minha primeira profissão foi ser atleta, né? Eu brinco que a minha primeira carreira mesmo foi como tenista. Eu iniciei com 7, 8 anos a competir e com 10 anos eu já era prata da casa aqui em Ponta Grossa, então eu tinha incentivo financeiro, eu tinha patrocinadores, então acaba que é uma responsabilidade grande, né, para uma criança. Então, quando eu falo de profissão, eu brinco que minha primeira profissão foi realmente ser tenista. E, né, fui competindo e, né, viajando, até que chega uma hora que a gente precisa escolher. Se a gente quer realmente seguir com a carreira de atleta, que no Brasil é um pouco mais difícil, você ser atleta e viver do esporte já é difícil, né? É muito complicado, assim, se você for ver questões de número mesmo, a porcentagem de você viver do esporte, acaba que as chances vão ficando cada vez, o funil vai ficando cada vez mais fino, né? Então, chegou uma hora que eu realmente precisei escolher entre ser atleta. E como a odontologia sempre caminhou na minha vida, porque o meu pai é dentista, eu acho que isso já estava meio que definido nas minhas vontades do que eu queria ser quando crescer. Então, ser dentista e ser tenista sempre ali era o que ficava na dúvida entre essas duas profissões. Mas com certeza meu pai influenciou bastante na minha escolha. O meu pai hoje é dentista aposentado, né? Mas na época ele me influenciou bastante. Mas desde que eu escolhi a odontologia, quando eu escolhi o vestibular da odontologia, eu já sabia que eu queria ser ortodontista, né? Que é uma especialidade dentro da odontologia. E aí tem um fato interessante, que eu tenho um irmão gêmeo, né? E quando a gente foi fazer o vestibular, eu lembro que a escolha da instituição foi muito importante para nós. A gente sabe o quanto a nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa, ela sempre foi referência em odontologia. Então, a gente não teve muita opção de escolha, sabendo que em casa a gente tinha uma faculdade, né, uma universidade referência no Brasil, e só que era um vestibular bem difícil de passar, não foi fácil. Então, quando eu optei por fazer odontologia, meu irmão também falou, também vou fazer odontologia, e ele fez o vestibular de inverno, eu também fiz, e ele passou e eu não passei no vestibular de inverno. E aí, em julho, julho, e aí em dezembro, quando foi o vestibular de verão, eu passei no final do ano, só que as turmas, elas se unem. O vestibular do final do ano com o vestibular de inverno se unem, e a gente acabou fazendo a faculdade, né, a universidade juntos. Então, além de toda a escola, né, de uma vida inteira juntos, a gente fez a universidade também juntos. Então, foi muito interessante, né? Eu falo que são coisas assim que Deus se coloca, né, no caminho, porque passar na faculdade não foi fácil, né? Escolher, claro, a carreira também, né? Não é muito fácil, com 18 anos você já escolheu o que você quer. E aí, dentro da faculdade, eu já sabia o que eu queria. Eu sabia que era a área da ortodontia que eu queria. E assim que eu me formei, eu tive vários grandes mentores dentro da universidade, por ser realmente uma universidade de referência. E aí fui buscar, né, a ortodontia em São Paulo. Eu fui fazer minha especialização, porque a ortodontia ela tem um ponto interessante. Todas as outras especialidades você aprende na universidade. A ortodontia e a traumatologia, que é a cirurgia bucomaxilo, você precisa fazer como se fosse uma residência após a universidade. Você não sai apto para atender os pacientes após a graduação. Você precisa se especializar ali e fazer o atendimento, para fazer o atendimento específico naquela especialidade. Então eu fui para São Paulo, fiquei em Campinas 3 anos estudando, e não só estudando, porque tem muita clínica, né? Você acaba fazendo muita clínica junto. Então é a prática com o estudo. Sim. E ali eu também tive vários mentores, então, né, tive uma experiência muito grande, eu tive um leque muito grande, tanto aqui, de referências aqui no Paraná, quanto de referências em São Paulo. E assim que eu me formei e me especializei, aí eu já fui direto procurar atendimento especializado na área. Eu não atendia clínico geral, eu já fui direto para ortodontia. E aí tem um ponto interessante que eu comecei como prestadora de serviço. Eu não tinha o meu consultório e comecei a atender pacientes de ortodontia, não. Eu prestava serviço para clínicas de alta receptividade, clínicas de grande demanda. E eu atendia em média 20 pacientes por dia, era um atendimento muito corrido, rápido. Mas ali eu comecei a perceber que eu precisava diferenciar o meu atendimento. Eu precisava abrir ali a minha porta com o meu nome para eu poder entregar para esses pacientes um atendimento mais humanizado. Não aquela correria, aquela coisa, vai um, entra outro, vai. Às vezes, eu tenho uma memória muito boa, então eu sempre gravei muito o nome dos pacientes, mas né, eu precisava de um tratamento um pouco mais individualizado, porque na área da saúde não tem como você não se colocar no lugar do teu paciente, senão não faz sentido você trabalhar na área da saúde. Na área da saúde não existe atalho, né? A gente vê hoje muito na rede social ali ela realmente veio para deixar mais próximo o profissional da área de saúde com o paciente, mas não existe atalho. Se você não estuda muito e se você não pratica, não tem como você se tornar uma pessoa referência. Eu acredito que você ser referência você não pode se auto-intitular.
é uma coisa que acontece naturalmente e inevitavelmente por conta da bagagem que você tem de atendimentos, né? Da bagagem que você tem principalmente de sucesso e resultado. Então, hoje, depois de eu passar anos trabalhando, a gente brinca que é trabalhando no mocho, sentado, atendendo pacientes, eu acredito que é o cenário ideal, é você unir a clínica com a pesquisa, com a parte científica, né? Quando você opta pela carreira da saúde, normalmente na graduação você acaba tendo que escolher entre dois caminhos. É ou você, né, ser prático ou você ser da área da pesquisa. Eu sempre gostei da prática, sempre optei pela prática, mas, né, 4 anos atrás eu tive a grata possibilidade de começar a dar aula e aí eu resolvi buscar a pesquisa científica. Então eu iniciei meu mestrado, hoje eu concluí meu mestrado, e você poder juntar a prática clínica com a pesquisa científica é o melhor dos mundos. Então eu acredito que hoje não tem o que representa melhor uma referência do que você ser um bom clínico e saber o que realmente tem um embasamento científico correto, né? A odontologia de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, ela mudou muito, ela evoluiu muito, tanto em questão de material, quanto a questão também da visão do ortodontista. Durante muito tempo acreditava-se que a ortodontia era só alinhar dentes, né? Hoje a gente sabe que se a gente atende um paciente na primeira infância ali e acompanha todo o crescimento desse paciente, você vai estar interferindo não só nos dentes, você vai estar interferindo no sorriso, na musculatura, no desenvolvimento do crânio dessa criança, para você realmente chegar num adulto com saúde, né? E uma qualidade de vida, e principalmente uma longevidade maior, né? A gente está cada vez mais aumentando as expectativas de vida, a população está com a expectativa de vida cada vez, né, maior, e nada como você ter uma melhor idade, uma terceira idade, com todos os dentes na boca, ou senão, uma parte de função, tanto mastigatória quanto de sorriso, né? Ok, então isso é muito importante e a ortodontia ela evoluiu muito. Hoje a gente tem um fluxo digital também, que não é futuro, né? É realidade. Eu trabalho com ortodontia digital desde 2017. Quando a gente fala em ortodontia digital, automaticamente as pessoas já linkam com alinhadores ortodônticos, né? Essa ortodontia mais nova, mas não, a ortodontia com fluxo digital, ela é muito além disso, ela é questão de diagnóstico. Hoje você une um escaneamento com uma tomografia e você consegue fazer um diagnóstico muito mais preciso, quando você engloba todos essas possibilidades em 3D, porque afinal de contas nós não somos um papel plano em 2 dimensões. Né? O crânio é em 3D, né? Todas as nossas estruturas são em 3 dimensões. Então hoje você conseguir transferir todos esses exames, né, para conseguir um diagnóstico em 3D é definitivamente aí um ponto-chave. Um dos motivos até que eu vi o quanto a odontologia ela é vital, né, do ser humano, porque eu sempre falo que é diferente de você tratar dentes. O dente ele é um órgão, né? Você tá tratando o sorriso é uma emoção. Você mexe com a emoção do paciente, né? Então você vai na alma. E eu lembro que era recém-formada, eu estava no clube, era um final de semana, eu estava na piscina, e de repente um menino apareceu perto de mim, ele surgiu, definitivamente, ele se materializou do meu lado, com a mão na boca, cheia de sangue, e eu já era formada, né? Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, deixa eu te ver, tia, né? Imagina, eu tinha 24 anos, mas deixa eu te ver o que aconteceu ali. Aí fui ver o menino, estava sem os 2 dentes da frente permanentes. Na hora, eu imaginei, o menino escorregou do tobogã e o dente foi para choque, né? Dei uma primeira examinada, não tinha luva, eu estava de biquíni, né? Estava em traje de banho, então dei uma examinada ali, olhei e vi que não tinha nem sinal dos dentes. E aí fiz uma força-tarefa no clube, pedi para todo mundo sair da piscina, peguei um óculos de mergulho, mergulhei e encontrei os 2 elementos dentários do paciente. Dentro da piscina, né? Peguei, fiz ali tudo que precisa ser feito para você pegar e estavam inteirinhos os dentes. Peguei esses dentes, né? E aí já a gente acionou mãe, né? Acionei o meu pai na época, que trabalhava aqui ainda, e falei, pai, tô chegando com o menininho aí, que tá com a avulsão dos 2 centrais e vamos atender. Enrolei o menino na toalha, enrolei o amigo dele na toalha, enrolei a tia que tava junto e demos todos pro consultório e atendemos ali. E nisso a gente acabou salvando o sorriso desse menino. A gente implantou esses 2 dentes, claro que, né, são dentes que hoje eles acabam sofrendo uma reabsorção, mas a gente não privou esse paciente de sorrir, né? Então essa história realmente ela marcou o início da minha carreira e viu o quão importante é cuidar do sorriso de alguém. Foi realmente uma grata surpresa aí no meio do meu caminho, né, que surgiu essa possibilidade e oportunidade de dar aula, de lecionar. E eu acredito que dar aula, quando você já tem uma carreira consolidada, acaba sendo um pouco mais fácil, porque você pode se espelhar e poder mostrar para o aluno que existe um caminho. Mas aí volta aquela questão,
existe um caminho sem atalhos, é um caminho de muito esforço, muito estudo. Então, o aluno que está disposto realmente a aprender, a se dedicar, a mergulhar a cabeça no aprendizado e entender que o atendimento ali do paciente, você tem uma carga de conhecimento, só que você precisa ser primeiramente humano, você tem que ser colocado no lado do paciente. Então, é isso que eu tento transmitir sempre, em todas as minhas aulas, independente do quão essa aula é específica sobre uma movimentação dentária específica. Eu sempre vou colocar o lado humano ali. O quão isso aí realmente vai influenciar na vida do aluno e do paciente. Eu acho que transparência e comprometimento, né? Você precisa ser transparente com o paciente que você está atendendo e você precisa ter o comprometimento. É uma via de mão dupla. O paciente entrega para você uma responsabilidade, né? E você assume esse teu lugar de entregar um resultado para o paciente. Então, quando você leva isso muito a sério, se coloca no lugar, né, do paciente, não vejo como dar errado. Claro, sempre buscando conhecimento, sempre buscando atualização. Eu nunca parei de estudar e nunca vou. Eu não pretendo. Eu finalizei o mestrado, mas eu tenho um interesse muito grande em continuar no doutorado. Eu nunca parei de ir em congressos, sempre continuo me atualizando. A gente tem um grupo de pesquisa muito grande no Brasil. Existe um grupo hoje de ortodontia em que vários profissionais do Brasil se unem num grupo que a gente sempre está trocando informações, desde tecnologia até técnicas, até casos clínicos. Então, você está inserido nesse meio de troca, eu acho que é o principal. Existe um ditado que fala que a vida é feita de prioridades, né? Então, aí a gente elenca as prioridades. A minha prioridade principal, o top da minha lista, é realmente família. A família é prioridade. Família e Deus na minha vida é prioridade. E aí o trabalho, né? Vem o trabalho. E quando você consegue ali elencar suas prioridades e ter uma agenda para você se organizar, se você conseguir ser uma pessoa organizada, pode dar conta de tudo. Eu acredito que a vida social é um pilar muito importante para o ser humano. É através do convívio social que você aprende as diferenças, a respeitar o próximo. Precisa ter essa interação até para, né, não ter o isolamento, porque existe uma tendência agora até da própria sociedade estar se isolando cada vez mais com redes sociais. Então, essa relação interpessoal direta, ela tá cada vez mais difícil, né? As pessoas podem não se encontrar, né, pessoalmente. Então, eu acredito que isso é um pilar muito importante para uma qualidade de vida. Isso está dentro até dos princípios de saúde, né, do ser humano. Eu acho que o que me diferencia, talvez, eu nunca olhei na linha de chegada. Talvez esse seja o ponto, realmente. Eu nunca fiquei olhando, nossa, lá tem a chegada, eu vou chegar lá e vou parar. Eu nunca vi aquela placa final. Eu sempre tô buscando e talvez o céu seja o limite. E tem uma frase que eu gosto muito, que é o plantio ele é opcional, mas a colheita lá é obrigatória. Então você vai colher o que você plantou. A opção do que você vai plantar é você faz. E é uma frase que eu falo muito para os meus alunos, para os meus mentores, que o plantio realmente é opcional, mas a colheita você vai colher. Uma hora você colhe. É como eu falei anteriormente, né? Você não está cuidando de dentes, você não está cuidando de um órgão, você está cuidando de uma emoção. E quando você cuida de uma emoção, você vai na alma da pessoa. Além de ser saúde, você trabalhar com sentimentos é realmente um privilégio. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acredito que a transparência, a verdade, né? Você cumprir ali com tudo que você aprendeu durante a sua vida, pelos juramentos que você fez. E essa entrega de dois lados. A minha entrega, né? Que realmente resolveu um problema, e a entrega do paciente, porque é muito importante ele assumir as responsabilidades dele como paciente. Deu certo? Deu certo, não foi fácil. Claro que eu tive muita ajuda, eu tive ajuda da minha família, eu tenho ajuda até hoje do meu esposo, eu tenho uma rede muito grande de apoio, mas estudando, se dedicando, sendo transparente, né? Deu certo e continua dando. E acredito que vai continuar por muito tempo.